Boa noite a todos. Eu que agradeço, gente, o carinho, a oportunidade, né? É o que a gente sempre diz. Cada vez que a gente se reúne para falar do Evangelho de Jesus, é para nós uma grande alegria, né? E então que os amigos espirituais, que a Legião de Eurípides Barçanufo, possa inspirar a todos nós e que essas lições da noite de hoje possam cair realmente sobre nós e que a gente possa aprender com esses personagens da narrativa que nós vamos estudar hoje, tá? Bom, então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um personagem muito conhecido do texto bíblico, que é Zaqueu. E aí nós vamos trazer aqui a narrativa bíblica, e nós vamos perceber que essa narrativa bíblica está repleta de símbolos e de lições para a nossa vida. Nós vamos perceber que os personagens dessa história, né, não é só Zaqueu, ali temos Zaqueu, temos o apóstolo, temos Jesus, tem a comunidade ali na cidade de Jericó. E aí, analisando, nós vamos perceber que aquelas lições que Jesus queria deixar ali, principalmente, nós percebemos que era uma resposta para os apóstolos. Mas é ainda uma lição, um chamado que Jesus faz para nós verificarmos como está a nossa postura. Porque às vezes, no dia a dia, nós somos o Zaqueu. Outras vezes, nós somos os apóstolos que estavam ali naquele momento recriminando Jesus, que acolhia carinhosamente Zaqueu. E outras vezes, nós somos aquela população da comunidade ali que estava com a fofoca, né, maledicência ali, porque Jesus foi se hospedar na casa de Zaqueu. E muito raramente nós temos o olhar e a sabedoria que Jesus teve ali para com os seus apóstolos, para com a comunidade em Jericó e principalmente em relação a Zaqueu. Então nós vamos perceber que no comportamento, nas ações de cada um, tem muito para trazer, para a gente meditar como tem sido as nossas ações hoje, na nossa vida. Então o texto vai dizer assim, ele já começa assim, está em Lucas, no capítulo 19, e começa dizendo assim, são 10 versículos, já começa no versículo 1 do capítulo 19, vai até o 10º. E aí diz assim, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Aqui a gente abre um espaço para a gente falar um pouco de Jericó. E nós vamos nos basear principalmente, olha, aqui é o livro Psicografia do Divaldo, pelo Espírito Amélia Rodrigues. O livro se chama Pelos Caminhos de Jesus. E ele tem um texto que se chama, nesse daqui se chama Inesquecível Diálogo, no capítulo 18. Amélia Rodrigues está trazendo inúmeras revelações espirituais. E a gente acha, tão interessante, porque pela doutrina espírita, nós temos condições de acessar os pormenores dos fatos, dos acontecimentos. E nós vamos ver os espíritos aqui fazendo justiça a Zaqueu. Porque muitas vezes as pessoas têm um olhar preconceituoso em relação a Zaqueu, porque ele era publicano, cobrador de impostos. Mas os espíritos, nas revelações espirituais, vão trazer para nós, inclusive, os elogios que Jesus faz a Zaqueu. E aí nós vamos perceber que aquele olhar preconceituoso, muitas vezes somos nós hoje também tendo preconceitos, mas nós não temos condições de perscrutar o coração das pessoas. E aqui Jesus vai dar uma profunda lição para nós sobre isso, né? Também temos no livro Boa Nova, tem um capítulo, salvo engano, 4º, né? Eu marquei ele aqui. Olha o nome do capítulo, O Servo Bom. No capítulo 23, Humberto de Campos também está falando sobre Zaqueu, trazendo detalhes do diálogo, inclusive de Jesus com os apóstolos, de Jesus com Zaqueu. E ainda tem mais um livro que é o Primícias do Reino, também psicografia do Divaldo, pela psicografia de Amélia Rodrigues, que está no capítulo 15, se chama Zaqueu, o rico de humildade.
A gente percebe que só os títulos dos textos já traz um pouco, já traz para nós uma nova visão acerca de Zaqueu. Nós vamos perceber que nós temos muito para aprender com ele, né? Então, quando diz assim, ó, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Onde que fica Jericó? Qual a simbologia dessa cidade, né? E aí a Amélia Rodrigues e Humberto de Campos vão falar um pouco da cidade de Jericó para nós. E eles vão dizer que ela é considerada, a Amélia Rodrigues fala assim, ó, considerada como a cidade mais antiga da terra. Tem essa tradição que fala que ela é uma das mais antigas, que contaria aí com 10 mil anos. E ela fala que vários povos, várias civilizações, culturas se estabeleceram ali ao longo dos séculos, passaram por ali. E aí ela coloca, foi, sem dúvida, o berço da civilização. E ela era considerada assim um oásis, era uma cidade muito rica, onde as pessoas iam para passar temporadas, né? As pessoas assim que tinham maiores condições, tinham casas em Jericó e iam para descanso. E ela fala que ali as pessoas procuravam um pouco de conforto. E como era muito próximo de Jerusalém, as pessoas que vinham da Galileia para Jerusalém passavam por Jericó. Então ali era uma cidade que tinha muita movimentação, muito comércio. Quem era ali, não só um cobrador de impostos, tinha várias condições, acabava tendo acesso a muitos recursos, mas acima de tudo o chefe dos cobradores de impostos. E quem era Zaqueu naquela cidade? Ele não era não era um cobrador de impostos, ele era o chefe dos cobradores de impostos, né? E a Amélia Rodrigues, Humberto de Campos, também vai trazer para nós que ele havia adquirido esse direito em asta pública. É como um leilão, onde as pessoas poderiam ir e compravam do Império Romano o direito de ser o chefe, aquele que coordenaria a cobrança dos impostos. Então, ele comprou essa possibilidade, ele pagou por esse direito. E aí ele tinha sob sua tutela vários cobradores de impostos. Então, como a cidade era uma cidade de muitos mercadores, de muito comércio, de caravaneiros passando, né? Então, era uma região que rendia um valor muito alto ali, que eles pagavam os impostos, repassavam o que era de Roma e detinham um pouco. Então, o próprio texto bíblico vai dizer, né, que quando ele fala assim, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, aí o versículo 2 diz assim, e eis que ali havia um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Era rico, porque esse trabalho rendia muito economicamente falando. Então Zaqueu era rico. O próprio texto traz isso para nós. Mas o que significa? Nós vamos pesquisar. A palavra Jericó significa perfumado. E é interessante que os próprios espíritos, quando eles vão falar a respeito da cidade, eles acrescentam também que era uma cidade muito arborizada, que tinha oásis, eles se referem como se fossem oásis, e que tinha muitas flores, e que às vezes no fim da tarde vinha aquele cheiro de rosas. E aí a gente percebe que o nome dado a Jericó fazia jus aos jardins que haviam, aos perfumes que haviam, né? E aí nós vamos pesquisar também, morava ali Zaqueu, qual era o significado do nome Zaqueu? E o significado do nome, etimologicamente, da palavra, é puro ou então justo. Olha, nada no Evangelho é por acaso. Nós vamos ver que Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus passar. A árvore também tem por trás da árvore uma simbologia que diz muito para a nossa vida. Então Zaqueu era o justo, e ele é identificado também como uma pessoa que busca a pureza, que é puro ou justo. Então é alguém que vai em busca da pureza, da moralidade, que busca pela virtude, porque a virtude é que torna o nosso coração puro. Então o próprio nome já traz essa simbologia para nós, né? Então,
o texto vai dizer assim, como ele era um chefe, ele era chefe dos publicanos, os espíritos vão narrar para nós um pouco da vida íntima de Zaqueu. Não era fácil, não foi fácil para Zaqueu. Ele manteve essa condição que o nome dele já traz de ser justo e de buscar pela pureza. E não foi fácil manter-se firme, porque as pessoas têm hoje, inclusive, uma visão que nós trouxemos culturalmente, uma tradição de achar que todo publicano ou que todo rico, inclusive essa era a lição que Jesus queria dar para as pessoas, que os próprios apóstolos, Humberto de Campos vai falar para nós, que os próprios apóstolos estavam com uma visão extremamente equivocada, como se todo rico fosse, digamos, para o inferno, né? Não houvesse salvação. Talvez eles por terem acompanhado Jesus por tanto tempo, e Jesus dizia assim, quer o reino dos céus? Larga tudo então e me segue, né? Ou então Jesus dizia, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Então, a interpretação que os apóstolos foram fazendo ao longo do tempo foi uma interpretação equivocada. E aí Humberto de Campos vai mostrar para nós que eles, vira e mexe, os apóstolos ficavam discutindo sobre essa questão de um rico não tem salvação, um rico tem que dar tudo. Aí às vezes eles iam pregar e falavam, não, você tem que dar tudo para os pobres, se você quiser alcançar o reino dos céus. E Jesus, pedagogo por excelência, mestre de sabedoria, né, ficava só observando e esperava um momento oportuno para poder dar uma lição precisa para os apóstolos entenderem que não era desse modo. Tanto que a gente vê que um pouco antes, quando Jesus desce da Galileia para Jerusalém, ele resolve que vai passar pela Samaria. E vocês lembram dessa passagem? Manda os apóstolos na frente para ver se conseguiam uma hospedagem. E eles não conseguindo hospedar, por quê? Porque existia uma rixa entre samaritano e judeu. Quando os samaritanos perceberam que eles eram judeus, eles resolveram que não ia dar hospedagem para eles. Pela forma como eles se vestiam, era possível identificar a origem ali daqueles visitantes, daqueles estrangeiros passando pela Samaria. Então, não deram hospedagem. E aí, quando eles voltam para contar para Jesus, eles até perguntam, Jesus, quer que a gente reze para descer fogo do céu e queimar todo mundo que não quis dar hospedagem? Vejam como os próprios apóstolos que conviviam diariamente com Jesus tinham profunda dificuldade para entender a sua lição do amor. E Jesus tem que responder para eles o quê? Tem que responder para eles, o Filho do Homem não veio para destruir. O Filho do Homem veio para salvar. Então, os próprios apóstolos tinham dificuldade. E naquele tempo, como os publicanos eram as pessoas que cobravam impostos e passavam dinheiro, parte do dinheiro para os romanos que haviam submetidos, né, o povo judeu ali tinha que se submeter aos romanos. Eles eram uma classe de trabalhadores muito desprezada. E muitos deles, na hora de cobrar os impostos, acabavam se excedendo, né? E às vezes maltratavam ali as pessoas, cobravam a mais, mas esse não era o caso de Zaqueu. Nós vamos perceber que esse não era o caso de Zaqueu. Zaqueu tentava pautar a sua vida com dignidade. E ele sofria muito, e a população, ele sofria o escárnio, o desprezo, ele não tinha amigos, porque ele era de uma classe desprezada. Então a Amélia Rodrigues vai trazer muitos detalhes sobre Zaqueu para nós, e ela vai dizer assim para nós, que ele era de uma índole afável, e ele tentava, inclusive, auxiliar a comunidade, as pessoas pobres que vinham até ele, os necessitados, os mendigos. Ele procurava, como ele detinha muito poder econômico, ele procurava sempre reverter aquilo em favor da comunidade. Mas ele sofria muito no seu coração, porque ele se sentia sozinho. A gente vê isso também
Mateus, dos apóstolos escolhidos por Jesus, era publicano. Então, quando Zaqueu ouvia falar de Jesus, ele se sentia assim, profundamente atraído por Jesus. Ele pensava: eu vivo uma vida isolada com a minha família, desprezada, não tenho amigos. Embora ele tivesse esse coração amável, né, ele sofria todo esse escárnio. Inclusive, a Amélia Rodrigues fala que ele tinha planos, ele queria juntar muito dinheiro, porque um dia ele queria sair da cidade com a sua família e ir embora para outro lugar, porque ele não queria que os filhos dele crescessem e passassem pelas mesmas humilhações que ele passava. Então ele pretendia no futuro largar esse trabalho, quando ele tivesse condições suficientes, e ir embora para outra região, né? Mas aí, a Amélia Rodrigues fala que ele ficou sabendo de Jesus e pensava: quem é esse homem que come com os publicanos, né? Quem é esse homem que chamou um publicano para ser seu discípulo? Então, olha que lindo, a gente vê Jesus acolhendo entre os seus apóstolos diferentes pessoas que representam tantas outras no mundo, né? Então ele se identificava e ele pensava: quem é esse homem, esse mestre de amor que todos vão ao encontro dele? E ele não trata com desprezo, não cede aos impulsos do preconceito, porque esse desprezo da sociedade é nada mais do que preconceito. E a Amélia Rodrigues vai dizer que muitos, inclusive, jogavam pedra, de certa forma, em Zaqueu, porque eles tinham inveja. Eles queriam estar no lugar de Zaqueu, queriam morar, viver bem como Zaqueu vivia, queriam ser rico como Zaqueu, na verdade. E então eles tratavam ele, às vezes, bem na frente, as pessoas, mas por trás vinha o escárnio. Mas a Amélia Rodrigues fala, é puramente inveja, né? E quantos de nós, Jesus conhecia o coração de Zaqueu, era justo e era puro. As outras pessoas viam apenas o cobrador de impostos, não estavam interessados no ser profundo que cada um traz dentro de si. Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Abraçamos uma aparência de pureza, olhamos para o próximo e julgamos o outro. Mais do que isso, as pessoas julgavam, chamavam os publicanos de pecadores. Dizia que não havia salvação para eles, que eles estavam pecando perante a lei divina, a lei de Moisés, né? Porque eles eram o quê? Na visão deles, eles eram traidores, porque estavam como se estivessem do lado do Império Romano e contra o seu povo. Gente, se Zaqueu estivesse aqui hoje, seria atacado. Mas como? Nas redes sociais. Vocês já viram hoje a disseminação do ódio que a gente vê nas redes sociais? É uma coisa assim absurda. As pessoas ficam sabendo de algo, eles se dão ao trabalho de pesquisar naquela notícia o Instagram daquela pessoa para ir lá e destilar todo o seu ódio nos comentários. É uma coisa assim absurda, né, que a gente vê. Então a gente pensa, será que era só naquele tempo? Era só com os cobradores de impostos que acontecia esse preconceito hipócrita da sociedade? Não, ainda hoje. Muitas vezes nós somos esses que estão desprezando, que estão apontando o dedo, que está julgando e está dizendo aquele ali é um pecador. O quê? Uma trave gigantesca no nosso olho e a gente olhando para a vida do outro, né? Então os espíritos amigos vão chamar muito a nossa atenção em relação a isso. E vejam, antes de Jesus entrar em Jericó, o que tinha acontecido? Vocês lembram que Jesus curou um cego de Jericó, Bartimeu, né? Que Jesus, perto, chegando ali na entrada da cidade, tinha um cego. E aí, a Amélia Rodrigues vai falar muito sobre isso. Por quê? Esse cego vivia lá em Jericó, Jesus chega, cura o cego, e o cego também era conhecido do Zaqueu. Ele ia muito lá para a porta do trabalho do Zaqueu, muitas vezes, pedir ajuda. E Zaqueu o ajudou várias vezes e viu que ele era cego, né? E a Amélia Rodrigues fala assim para a gente: Bartimeu, o cego, vivia em Jericó desde quando Zaqueu podia recordar.
com a escudela miserável, mendigava pelas ruas e nas estradas. Aí ela fala, na alfândega, que era onde Zaqueu trabalhava, né? Com frequência, Zaqueu o socorria. Gostava de atender a miséria, amenizar a dor. Ele que sabia o tanto que era difícil ser desprezado pela sociedade. Então ele procurava ajudar principalmente os mais desprezados e necessitados. Amélia Rodrigues fala assim, esses, os sofredores, não lhe denegavam a moeda amiga, que os purificava, e zelosos da lei recusavam ofertar, guardando no semblante da falsa pureza a expressão constante de asco, né? Muitas vezes eles eram desprezados pela sociedade. Aquele que apontava para o Zaqueu e dizia que ele era pecador, ele poderia até ser na visão deles, mas os puros, aqueles que se diziam os purificados, os que podiam julgar Zaqueu, esses não ajudavam os miseráveis. Mas o Zaqueu, a quem eles chamavam de pecador, era quem estava lá socorrendo os mais necessitados, né? Então é a hipocrisia. Muitas vezes somos nós apontando o dedo para o outro, e aquele outro talvez está em condição espiritual muito mais superior do que nós mesmos, né? E aí ela vai traçar para nós até o ano em que o fato acontece. Ela vai dizer que foi em março do ano 30 que a cidade estava hospedando vários peregrinos por causa da Páscoa. E aí, quando Jesus curou lá na porta e já estavam todo mundo indo atrás de Jesus, começou a se formar uma grande multidão em torno de Jesus. Gente, olha que lindo essa parte do texto. Eu chorei. Eu achei linda demais a pureza do coração de Zaqueu. As pessoas começaram a falar que Jesus estava entrando na cidade. Ele tinha curado o cego. As pessoas ficaram alvoroçadas. Começou uma multidão em volta de Jesus, querendo ver Jesus. E aí falavam assim, milagre, exclamavam uns. Outro falava farsa. Bradavam coléricos outros. Todos queriam falar com o ex-cego, ficar sabendo do que tinha acontecido. Zaqueu conhecia o cego há muito tempo. Se ele agora estava enxergando, ele sabia que era Jesus. E ele realmente acreditava que Jesus era o Messias. Então, no meio do tumulto, alguém grita assim, eis que o Rabi Galileu se aproxima e logo mais chegará à cidade. O que aconteceu com Zaqueu? A Amélia Rodrigues vai contar para nós as emoções de Zaqueu. E ela vai dizer assim, houve uma explosão emocional na alma de... O esperado chegava. Este era o seu momento, o mais precioso momento da sua vida. Não ousaria, necessitava vê-lo. Ele queria por tudo, o coração dele ansiava por Jesus profundamente. E ele pensava, essa é a minha oportunidade, eu não vou ter outra. Preciso. E disse que ele corria de um lado para o outro, porque ele precisava achar um meio de ver Jesus, né? Então ela fala assim, sôfrego, com suor álgido a escorrer em bagas, pôs-se a correr, perdendo até a postura de dignidade. Seguiu correndo na direção da porta da cidade. A multidão se adensava pela via. Era imperioso vê-lo apenas, vê-lo passar. Ele só queria falar com Jesus, era um sonho. Ele queria só ver Jesus, né? Então, o que ele faz? Ela fala, agoniado, sob o domínio de 1000 inquietações, de relance, sabendo-se impossibilitado de vislumbrá-lo sequer, pois que ele era baixinho, ele era de baixa estatura, então ele não sabia como que ele ia fazer para ver Jesus, porque a multidão era muita, né? Então olha só o que ela vai dizer. Não podia olhá-lo, obstaculado pelos que se postavam à frente, à orla da estrada, e, detestado, não encontraria quem lhe cedesse lugar. Então ele não podia pedir ajuda, a multidão era muito, ele era baixinho, era pequeno, ele não conseguia ver Jesus. Mas é tão interessante, olha que lição profunda. Ele teve vários obstáculos para vencer. O primeiro obstáculo que ele precisava vencer era essa questão da altura. Mesmo ele tendo ali uma limitação, de certa forma, por causa da sua estatura física, porque nós vamos perceber
que a estatura espiritual de Zaqueu era gigante. Ele não desistiu, ele não se rendeu às circunstâncias do fato. Ele poderia dizer, não vai ter como. A multidão é muito grande, eu não dou conta, eu sou muito pequeno, o pessoal me odeia, só de eu chegar perto o povo já está, né, me espezinhando. Ele podia ter desistido, mas ele tinha um objetivo. O coração dele buscava por Jesus. E ele não desistiria tão fácil, o que muitos de nós fazemos. No primeiro obstáculo a gente desiste. Desiste de viver aquele ensinamento do Cristo, de se esforçar para colocar em prática aquele evangelho, né? As lições do evangelho. Tá muito difícil, mas eu não tenho dinheiro. Não, caridade não precisa de dinheiro. Quem foi que disse que para fazer caridade a gente precisa de dinheiro? Tem um ouvido? Escuta aquele que sofre, que precisa desabafar. Tem um ombro amigo? Deixa que aquele que está sofrido descanse no seu ombro. Tem braços? Abrace de vez em quando, né? Socorre, estende uma mão para quem está caído. Quem foi que disse que precisa de dinheiro? E Jesus vai ensinar para nós que dinheiro é possibilidade, é talento. Inclusive, eu não sabia, descobri aqui na leitura de um dos textos, agora eu não sei qual. No final, depois que encerra tudo, Jesus resolve contar, lá na casa de Zaqueu, Jesus resolve contar a parábola dos talentos, porque ele foi dar a lição de que o recurso que cada um recebe, o talento que cada um de nós tem, que não é só dinheiro, é qualquer coisa que nós possamos oferecer. O espiritual é um talento, um recurso maior ainda, porque sai de dentro da nossa alma. É de dentro para fora. Ele alcança a alma do outro, é muito mais profundo até. Então, os nossos talentos é para serem multiplicados e colocados a serviço, é para se movimentar, né? Então, Zaqueu não desistiu. Ele vence o obstáculo da questão. Tem gente que fala, não, mas eu tenho uma deficiência, uma limitação, eu não posso andar, eu não posso ir. Jerônimo Mendonça não andava. Era levado para fazer palestra na casa espírita, numa maca, né? A gente já conversou sobre isso aqui outras vezes. Inclusive, a mãe dele fala, ele tinha vários filhos. E a mãe dele fala, o que é paralítico é o que menos para em casa. Tá rodando o Brasil por aí, numa maca. Né? Então, a gente precisa aprender com Zaqueu. Ele vence essa limitação da altura. E qual era o próximo obstáculo? A multidão. Nós também temos muitas multidões. Toda vez que o Evangelho fala em multidão, a multidão, acima de tudo, é espiritual. Sabe qual é a multidão que nos impede de chegar até Jesus? É a multidão dos nossos defeitos, a multidão das nossas mazelas, a multidão da nossa ignorância, a multidão de orgulho, de prepotência, de preconceito. Vejam que lindo! Como foi que Zaqueu conseguiu ver Jesus? Vocês percebem? A multidão está aqui. Ele, que não desistiu, ele venceu o problema da estatura e depois ele consegue colocar-se acima da multidão. Ele sobe numa árvore. Esse subir numa árvore é o símbolo da elevação espiritual. Para ver Jesus é preciso elevar-se, é preciso purificar-se. Uma das bem-aventuranças mais bonitas é aquela que diz assim, vamos ver se vocês lembram a segunda parte dela. Ela fala assim, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Olha que lindo, porque eles verão a Deus. Quer ver Deus, é preciso purificar o nosso coração. Toda vez que a gente purifica o nosso coração, nós nos elevamos. E o que significa ver a Deus? Jesus não era a representação da lei divina aqui na terra para nós? Ele não está em comunhão com Deus? Ali nós temos a simbologia de Zaqueu elevando-se mais alto, purificando-se, a tal ponto que nós vamos ver ele depois dizendo para Jesus, vou dividir a metade dos meus bens com os pobres. E ainda bem que ele dividiu só a metade, porque ele precisava da outra metade para continuar pagando o salário do povo. Ele tinha um monte de funcionário. E o trabalho que ele oferecia para aquele tanto de funcionário é o que dignificava aquele pai de família, aquela mãe de família.
Se ele desse tudo, o que ia acontecer com o trabalho? E se viesse outro e dispensasse os trabalhadores? E aí, não ia gerar uma crise? Não ia ser desesperador para aqueles trabalhadores? Então, o que a gente vê? Zaqueu eleva-se, purifica-se. Por quê? Porque ele estava determinado a ver Jesus. Ele queria ver Jesus. E ele não desistiu. E ele fez esse movimento de elevar-se. E veja, o texto vai dizer assim, ó. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu a uma figueira brava, que nós sabemos que é o sicômoro, para o ver, porque havia de passar por ali. Nosso tempo tá 10 minutinhos. Estou preocupada. Então, olha só. Quando a gente fala que ele subiu acima da multidão, a multidão representa, sabe, aqueles que não querem refletir. Lembra da porta larga e a porta estreita, o caminho largo, o caminho estreito? Lembra que a gente aprende que no caminho largo, a maioria das pessoas estão caminhando pelo caminho largo? Aquela multidão que só quer o quê? Quer que Jesus faça alguma coisa para eles, mas não quer oferecer nada para Jesus, não quer mudar de vida. É aquela multidão que não quer largar os seus vícios e os seus defeitos, quer o venha a nós, o vosso reino, mas não quer construir nada, quer que chegue tudo com mínimo esforço, né? Isso é a multidão. É por isso, inclusive, que lá no caso da mulher hemorroísa, tinha uma multidão tentando tocar Jesus, todo mundo queria ser curado de uma doença, mas só uma delas que tocou Jesus que conseguiu, porque nela existia realmente a pureza, nela existia a sinceridade, a fé de quem queria mudar. Os outros só queriam que Jesus fizesse, melhorasse ali, desse a saúde para eles, queria voltar para casa e continuar a vidinha errada de sempre, né? Então, quando Zaqueu supera a multidão, significa que ele já estava fazendo esse movimento de purificar-se. Mas veja, o texto bíblico tem um detalhe. Ele chegou, era pequenininho, estava difícil, a multidão era grande. O que ele fez? A decisão que ele tomou foi, ele correu adiante. Se a multidão estava vindo dali, ele saiu correndo e foi à frente. Ele estava à frente e mais do que isso, acima da multidão, porque ele subiu na árvore. Vocês perceberam que ele só conseguiu subir na árvore? A subida na árvore veio depois que ele se distanciou da multidão. É uma simbologia. Nós vamos conseguir nos elevar quando nós nos distanciarmos dessa multidão de erros. Quando nós nos distanciarmos também dessa cultura que ainda está muito enraizada na sociedade terrena, de muitos preconceitos, né? De muitos julgamentos. Nem Jesus, quando a mulher adúltera, né? Quando ele fala, tira a primeira pedra, quem estiver sem pecado, ninguém pode atirar a primeira pedra. Ele chega para a mulher adúltera e o que ele diz? Mulher, onde estão os teus acusadores? E ela fala, não ficou nenhum, todos. Ela olha, não vê ninguém, volta. E aí Jesus diz para ela, também eu não te julgo. Porque Jesus não veio para julgar, Jesus veio para salvar. Então a gente percebe que ele faz esse movimento, distancia-se da multidão, que é uma simbologia para nós precisamos nos distanciar de tudo aquilo que nos afasta da lei divina, e esse distanciamento nos permite uma elevação espiritual. E aí ele sobe na árvore. E tem outro detalhe. Qual foi a árvore que ele subiu? Ele subiu numa árvore que estava exatamente situada onde Jesus ia passar. Adiantaria ele ir para a rua de baixo ou para a rua de cima e subir numa árvore? Ele ia ver Jesus? Não ia ver. Então a decisão dele foi, eu quero estar onde Jesus passa, onde Jesus está presente. Isso é muito significativo para a nossa vida. Nós precisamos perguntar, onde nós estamos hoje? Onde nós nos situamos hoje? Jesus está presente nesse local? Porque aonde a lei divina não entra, e se nós estamos lá, tem alguma coisa errada no nosso caminho. Porque Jesus fala assim, ó,
eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, não é assim? Então a gente precisa perguntar, para saber se a gente está no caminho onde Jesus está presente, nós precisamos perguntar, tudo que nós fazemos na nossa vida hoje está nos conduzindo a Deus? Ou, se nós voltássemos hoje para o plano espiritual, nós poderíamos fazer uma narrativa de como nós estávamos vivendo aqui e não nos arrependermos de nada? Será que nós, chegando no plano espiritual, vamos ouvir o mesmo que Zaqueu ouviu quando Jesus entrou na sua casa? Quando Zaqueu começa a falar para ele assim, Senhor, eu tento sempre levar uma vida correta. Ele fala para Jesus, ele vai ter um diálogo com Jesus. Senhor, eu dei trabalho para muitas pessoas, eu tento sempre servir, estar disponível para os meus servos, para o que eles precisam. E Jesus vira para ele e fala, regozijo-me, fico feliz contigo. Será que se nós retornássemos agora para o plano espiritual e narrássemos como é que foi a vida que a gente está levando aqui, tudo que a gente faz, com os nossos pensamentos, sentimentos, será que lá no plano espiritual vão dizer, nós estamos muito felizes com você, regozijo-me contigo? Será? Então essa é uma análise que nós precisamos fazer da nossa própria vida e perguntar, hoje, o rumo que nós estamos tomando, o caminho que nós escolhemos, a forma como nós vivemos, nos conduz até o Pai? Porque se não nos conduzir até o Pai, a gente escolheu outro caminho, qualquer caminho, menos Jesus, né? Estamos em cima da hora, 5 minutinhos, então vou adiantar aqui e olha só. Então, quando Jesus chega à árvore, gente, nada no texto bíblico está lá por acaso. Nada está lá por acaso. Se lá está dizendo que ele subiu numa árvore, nós temos a informação que essa árvore é um sicômoro, pode ir pesquisar. O que é esse sicômoro? Como é que essa árvore tem alguma coisa que a gente vai entender que aquela árvore tem uma simbologia para nós? E na pesquisa realizada sobre o sicômoro, vejam vocês o que ele diz. A primeira coisa que chamou a atenção na pesquisa, porque parece que tem várias espécies desse tipo de figueira bravia, né? Às vezes vem no texto bíblico. A tradução do Haroldo usou a expressão... Não, ele colocou sicômoro mesmo. E correndo adiante, subiu em um sicômoro. No Novo Testamento, traduzido pelo Haroldo Dutra, né? E aí, olha a primeira coisa que a gente encontra sobre essa árvore. Vejam vocês se isso não está dando uma lição para nós. Sicômoro, sua folha tem formato de coração. A árvore, ela fica frondosa, os galhos abrem, ela faz muita sombra. Então ela foi plantada na beira da estrada, porque as pessoas iam passando, ela já tinha aquela sombra, acolhia o viajante. Ela é enorme, ela pode chegar a 30 metros de altura, é aquelas árvores bem frondosas, e pensa, todas as folhas têm um formato meio que de coração. Isso não traz para nós uma lição muito profunda? A gente sobe, a gente se eleva espiritualmente quando as folhas que se irradiam do nosso crescimento é o amor, é o símbolo do amor. Uma árvore cujas folhas estão em formas de coração. Poderíamos perguntar, o que nós estamos oferecendo? Estamos oferecendo amor? Está irradiando muitos corações nas nossas ações, né? E mais do que isso, por ela ser uma árvore grandiosa, frondosa, ela acolhe os viajantes na sua sombra, ela acolhe os pássaros. A sua madeira também era utilizada, até quando ela morre, a madeira dela pode ser utilizada para fazer móveis. Ele fala assim, que o fruto dela dava o ano inteiro. O ano inteiro. É essa a simbologia do verdadeiro cristão. Ele irradia amor, ele produz essas ações de bondade, de misericórdia, de compaixão o ano inteiro, ou seja, o tempo todo. E ela ainda era usada, sabe para quê, gente? Ela tinha um uso medicinal, e um dos usos medicinais dela curava várias doenças, era usada para várias doenças, e também contra veneno de cobra. Olha só, porque não tem veneno que chegue de fora, que vá resistir a um ser,
a um espírito verdadeiramente cristão, que irradia amor por onde passa, né? Então, a elevação que esse texto, essa narrativa traz para nós, a gente vai se elevar se nós nos transformarmos num verdadeiro sicômoro, acolhendo a todos, irradiando amor, fazendo sombra onde está doendo, onde está ardendo, onde está queimando, né? Oferecendo a árvore que oferece os galhos para acolher os animais, né? Então, a gente percebe que isso daí já traz um pouco sobre Zaqueu para nós. Mas aí, como a gente está no finalzinho, eu já vou aqui para o final do diálogo. Uma das questões mais importantes, quando se trata de Zaqueu, os apóstolos estavam com essa ideia de que rico não entra no reino dos céus. Rico e reino dos céus era uma coisa incompatível. Então, Jesus viu eles discutindo várias vezes, e ali era o grande momento. Porque Jesus se aproxima, ele olha para Zaqueu, ele vê Zaqueu, mais do que isso, ele vê o coração de Zaqueu, e ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje vamos nos hospedar na sua casa. Gente, nesse momento, os textos espirituais dizem para nós que os apóstolos ficaram escandalizados. E Jesus estava preocupado? Jesus estava dando uma lição para ele e para nós, né? Então, os apóstolos ficam, e a população fica, mas ele vai se hospedar na casa de um pecador, né? Então, Jesus queria naquele momento, os textos, a gente não tem tempo, mas os textos vão falar do sentimento de Zaqueu. Ele não cabia em si de felicidade, e ele pensava: não sou digno que ele entre em minha casa, eu que não tenho nenhum amigo, vou receber quem? Cristo. Porque o coração puro, o coração sincero, recebe Cristo. E quando a gente diz que Jesus se hospedou na casa de Zaqueu, é muito mais do que uma casa física. Nós estamos falando da casa mental, da casa espiritual. Zaqueu, que irradiava ali a sua pureza, né, que buscava ser justo, tinha portas e janelas abertas do coração. E Jesus entrou. Então, as pessoas que destilavam ali o seu preconceito, o seu escárnio, toda a sua hipocrisia, estavam ali recriminando Jesus, os próprios apóstolos recriminando Jesus. E Jesus, tranquilamente, ciente como mestre, que naquele momento dava uma profunda lição, adentra a casa de Zaqueu, e essa presença de Jesus no coração de Zaqueu é que faz com que ele demonstre a sua transformação. Se ele é quando ele oferece o quê? A metade dos seus bens para os pobres. A outra metade estava em contínua movimentação, acolhendo trabalhadores e dando a eles a dignidade de conquistar o pão de cada dia pelo seu próprio trabalho. Então a gente vê, as pessoas falam do arrependimento de Zaqueu. Hoje, estudando essa passagem, agora recente, né? Eu mesmo já fiz várias vezes alusão ao arrependimento de Zaqueu. Hoje, com as revelações espirituais, a gente percebe que tem arrependimento. Ele não necessitava de um arrependimento, porque ele era justo e puro. De que arrependimento nós estamos falando? Mas se fosse para falar realmente de um arrependimento, esse arrependimento é aquele que João Batista pregava lá no deserto. Que João Batista falava assim: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. E esse arrependimento, lá nos textos, né, dos quais eles são traduzidos, é a palavra metanoia. Metanoia foi traduzido para o português como arrependimento. Mas, na realidade, é muito mais do que isso. Esse arrependimento é mudança de mentalidade, mudança de comportamento, mudança de direção, é mudar de direção. E a gente vê Zaqueu, que sofria profundamente, ser inundado pelo amor do Cristo. E aquele amor era tão profundo e mexeu de tal forma nas entranhas do seu ser, que ele faz o grande desapego material, que muitos não conseguem fazer de, às vezes, muito pouco. E aí Jesus vai dar para os apóstolos, lá já na casa de Zaqueu, que ele vai dar um grande banquete para poder acolher Jesus. Inclusive, ele manda estender esse banquete para os servos da sua casa. E vira, de repente, uma grande festa.
Os textos vão dizer para nós que tinha os jovens tocando flauta, os servos todos dançando, como se fosse um grande banquete, onde estava Jesus, os apóstolos, o dono da casa, né, o senhor ali daquela casa e todos os servos, confraternizando juntos. E Zaqueu diz: darei metade dos meus bens para os pobres. É a grande lição que ele deixa. E aí, Jesus vai falar para Zaqueu, vai trazer para nós o ensinamento que essa passagem deixa, né? Eu sei que o nosso tempo está acabando, só para nós encerrarmos. Jesus vai dizer assim, que há os tesouros que são amontoados no céu e os que são amontoados na terra. E que geralmente os tesouros amontoados, aquela pessoa que quer o dinheiro, mas é só para si, ele guarda tudo no cofre e dá umas migalhas para alguns que aparecem de vez em quando, né? E fala que está sendo generoso. Mas que aquele que detém a riqueza e consegue pegar esse valor, essa riqueza, e dar emprego para as outras pessoas, e aí Jesus vai ensinar para os apóstolos que essa ideia de que o rico não entra no reino dos céus depende muito do que é feito com aquele dinheiro, aquele talento depositado nas suas mãos. Não entra aquele que só quer para si e continua explorando o mais pobre, para ter mais, porque ele tem a avareza, ele está apegado ao dinheiro, e o dinheiro é só para si. Mas existe aquele que tem esse dinheiro depositado em suas mãos e ele trabalha com o dinheiro de tal forma que isso é um talento que está amontoando riqueza no céu. Porque Jesus fala para os apóstolos, o que é mais digno? O que é mais que você considera que é uma beneficência mais importante? Aquela que dá o que a pessoa precisa em um dia apenas e vai embora, passa e vai embora? Ou aquela que dá o trabalho e a pessoa, ela dignifica a sua família pelo suor do seu próprio trabalho? Então, Zaqueu acolhia uma grande quantidade de trabalhadores. Aquela fortuna depositada nas suas mãos era revertida de alguma forma para a comunidade. E aquilo era abençoado por Deus. Então, Jesus vai ensinar isso para nós. Meus irmãos, nós estamos muito em cima do horário, então a lição que a gente quer deixar aqui é que nós possamos ser como Zaqueu e que a gente construa na nossa alma uma árvore frondosa, onde as folhas sejam de coração, e que assim nós possamos ouvir Jesus dizendo: filho, hoje vou me hospedar na sua casa, no seu coração e na sua mente. E assim possamos todos juntos trabalhar nessa grande obra que pertence a Jesus, né, servindo a cada dia. E que assim seja.